Então, caros colegas, dando continuidade à apresentação do mapa conceitual que trata da questão da primeira disciplina do mestrado profissional de educação física, primeira disciplina denominada de problemáticas da educação física escolar, já foi explicado os primeiros três, agora vamos tratar dos outros nesse segundo vídeo. Então, como quarto texto, nós temos o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física. Então, nesse texto, nós vamos tratar a questão do afastamento dos alunos das aulas de educação física. O que acarreta esse afastamento? Então, nós temos três explicações bem básicas aqui. A questão do insucesso do aluno nas atividades, entendeu? O aluno se propõe a fazer atividade e não consegue ter o rendimento esperado, muitas vezes intimidado pelos colegas, e esse sucesso nas atividades, essa falta de jeito para o jogo, acaba por afastar o aluno das aulas. Entendeu? Outro princípio é a exclusão. Então é bem comum no aula de educação física, aqueles alunos mais habilidosos monopolizarem o jogo e excluírem aqueles menos habilidosos. Então isso aí é uma lógica presente nas aulas que também tem a sua contribuição nessa questão do afastamento. E a terceira se refere à repetição dos conteúdos por parte do professor. Então, o professor repete exaustivamente os mesmos conteúdos, principalmente aquele do Quarteto Fantástico, muitas vezes só o futsal ou o vôlei. Isso acaba por tolher a motivação do aluno na participação das aulas. Então, esses aí são os três princípios básicos para a questão do afastamento dos alunos nas aulas de educação física. Outro fator preponderante é a indisciplina dos alunos, que normalmente ocorre nas aulas e, de modo geral, reflete na educação física. A gente sabe que essa problemática da cliente não é uma questão, mas a indisciplina do aluno é um problema social e que perpassa por todas as disciplinas do currículo. Como a educação física, as características das aulas acontecem mais no espaço da liberdade, então os alunos se sentem naquele estado ótimo de promover aquela disciplina, que eles já vêm com esse propósito, entendeu? Então é um problema não só da educação física, mas de todas as disciplinas na grade curricular. Quinto texto, a gente trata a questão da inquietação no tratamento do esporte na educação física. Então aqui nós temos o professor vivencia uma crise onde ainda não sabe o que trabalhar. Então a gente volta para aquela lógica, onde muito foi criticado aquelas pedagogias tradicionais, aquelas pedagogias tradicionais, e a gente tem ciência plena de que aquela proposta tradicional, ela não satisfaz os interesses pedagógicos da disciplina. Isso aí a gente já tem em mente. Agora, o que trabalhar? Esse é o grande X da questão. Então, o professor vivencia essa crise no interior da escola. Então, respondendo, o que trabalhar? Então, na educação física, nós temos que trabalhar os diversos conteúdos presentes na cultura corporal, se tratando do esporte, que ele seja trabalhado em uma diversidade. Então, que não se limite tão somente ao Quarteto Fantástico, mas existe uma gama de esportes que podem ser trabalhados, bem como além do esporte nós temos os outros conteúdos, dança, jogos, enfim. Existe uma gama de conteúdos que são possíveis ser trabalhados. Então, por que trabalhar esses conteúdos? Esses conteúdos de educação física é tido um patrimônio histórico da humanidade. Então, por ser os jogos, a cultura corporal, por ser um patrimônio histórico, é direito da sociedade poder usufruir e perpetuá-lo para as demais gerações. Então, esse é o motivo primordial que eles devem ser trabalhados. E o ponto X da questão é como trabalhar. Então, contrapondo aquela ideia do esporte rendimento, bastante trabalhada
em décadas atrás e até atualmente. Então, como trabalhar? O professor deve trabalhar essa educação física, esse esporte na escola, deixando atenção para todos os alunos e não para só os mais habilidosos. Até porque dificuldade, o professor tem que resgatar os alunos, a educação destinar atenção a todos. Contextualização das aulas. O esporte ele não deve ser somente jogar por jogar, mas sim essas aulas têm que ser contextualizadas com a realidade do aluno, ou seja, quando surgiu o esporte, qual a influência que ela tem na sociedade atualmente, por que esse esporte é tão forte, entendeu? Esse trabalho essa contextualização deve ser realizada. Compreensão dos diferentes significados, entendeu? Então, a gente tem que permitir ao aluno que ele possa compreender os diferentes significados que o esporte tem para o seu contexto de vida, entendeu? E por último, a aproximação do esporte das questões sociais, aquilo que é muito debatido na coletiva de autores. Então tem que fazer essa relação do esporte com as questões sociais de modo a poder desmistificar, entendeu? E num outro vertente, como eu falei a princípio, o professor já tem convicção do que não trabalhar na questão do esporte. Então, o professor deve existir a questão do esporte, institucionalidade do esporte, o esporte institucionalizado no ambiente escolar. Então, o esporte instituição, ele não tem espaço no interior da escola, até porque ele não promove os princípios pedagógicos, entendeu? E ainda nesse sentido, não se trata de negar o esporte, mas sim de dar um significado mesmo, de torná-lo pedagógico. Então, esse é o propósito do trabalho com o esporte nos contornos da pedagogia atual. E por último, a educação física escolar e a questão do gênero. Então, o que influencia nessa questão do gênero na educação física escolar? A performance, após a puberdade, tende a se diferenciar. A gente sabe que o vigor do sexo masculino ele acaba se sobressaindo, deu a sua virilidade, mais força muscular. Então, é uma tendência. Considerar também a vivência cultural dos meninos e das meninas no contexto social. Então, é notório que no berço familiar, na comunidade, os meninos se predispõem mais àquelas atividades que envolvem os movimentos corpóreos, e as meninas tendem a serem mais tolhidas nesse sentido, ficar em casa com joguinhos mais. Jogos menos complexos, brincar de boneca, esse tipo de coisa. Entendeu? Então, na LDB de 9.493 de 1996, a gente tem a obrigatoriedade, passa a ter a obrigatoriedade das turmas mistas, ou seja, os propósitos pedagógicos entendem que as turmas devem ser mistas, devem trabalhar de modo misto, ou seja, meninos e meninas ao mesmo tempo. Tendo em vista que esse trabalho misto vai promover no ambiente escolar o respeito mútuo e a solidariedade entre os meninos e as meninas. Então, no geral, esses são os seis eixos que dão suporte à questão da problemática da educação física na escola.